igrejas, uma delas é Curicica, onde eu estou pastor, e mês que vem estaremos completando 21 anos, né, a igreja de Curicica. A última que eu sei que saiu daqui é do Jordão. E aí, antes de vir, eu pedi cola nos universitários, liguei para o Denis, quantos anos tem? Ele, 12 anos tem em Jordão. E tem uma igreja que a gente sabe que tem história como igreja de fato do Senhor Jesus. E a gente só tem hoje um presente porque a gente tem um passado. Eu acho muito tremendo nessa geração que a gente está vivendo hoje, a geração que fala assim, eu vou para a igreja fulano de tal, porque lá tem tudão, tem um ar-condicionado. Quando eu cheguei aqui, o pastor Marcos falou assim, poxa, vocês estão calor, vamos mandar ligar o ar. Quase que eu falei mistério, mas eu fiquei quietinho para ele não perceber. Se você for para Curicica, amados, é ventilador, e a gente usa lá uns grampinhos para segurar a Bíblia. Pastor Marcos, pastor Flávio já experimentaram isso para não ser aquele filme O Vento Levou, você ficar brigando ali com a Bíblia. Mas a pessoa esquece que se hoje Taquara tem essa estrutura, é porque teve um dia que homens e mulheres de Deus gastaram o joelho no chão, carregaram tijolos, viraram massa, fizeram comida, para hoje você desfrutar do que tem. E uma das dificuldades dessa geração atual, e eu não sei porque eu acabei encaixando no dia que os jovens estão na frente, essa geração atual, ela quer tudo mastigadinho, ela só quer ter o trabalho de engolir. Se puder ela falar para alguém, engole para mim, deixe só os nutrientes vir para mim, para não ter muito estresse. A gente quer essa geração, e alguns adultos, quando eu digo essa geração, não estou dizendo só os jovens não, muitos de nós adultos, queremos chegar e já pegar as coisas todas prontas. Ainda temos a capacidade de encontrar defeito nas coisas prontas, que a gente não fez nada. Eu sei que isso não acontece aqui, só em Curicica, só na minha casa, dentro lá onde eu moro. Aqui não acontece esse negócio. E meu desejo nessa noite não estar falando do passado. Meu desejo nessa noite é falar do que a igreja está vivendo no dia de hoje, porque ela perdeu a referência de um passado chamado Jesus Cristo, que está presente aqui hoje. Ela perdeu a referência das palavras que foram escritas há muitos anos atrás, que hoje ela passa, quando muito, na gente, e alguns louvores, porque a gente sabe que até alguns louvores, se a gente botar a Bíblia do lado, a gente vai ter que estar cortando. E meu desejo é que, segundo a graça de Deus, ainda sabendo que é um dia de festividade, conseguir trazer um renovo de consciência espiritual, como igreja, como povo de Deus, para aquilo que Deus de fato nos chamou. Eu hoje estava falando ali com o pastor Flávio, e o pastor Marcos já sabia disso. Hoje eu estou ausente da minha igreja, eu não tenho pastor auxiliar, e aí alguns conhecem aqui, o Armando, que terminou o seminário, junto com 2 irmãos que ficam quebrando a árvore para mim quando eu estou ausente. E para eu não ter que sair 2 domingos, porque hoje pela manhã eu preguei no aniversário de uma igreja também, uma igreja batista lá em Campo Grande, 27 anos, aqui 67, são 40 anos de diferença. E aí eu, lá em Campo Grande, de lá eu vim direto para cá, porque eu preferi sair tudo num domingo só do que estar 2 domingos ausente. E eu ficava numa luta, Deus, eu tenho umas frescuras, todo pastor tem uma frescura, eu não sei vocês, mas eu tenho frescura. Eu não consigo estar repetindo pregações, isso me incomoda. Então eu falo, Deus, me dá uma palavra para de manhã e me ajuda a me dar uma palavra para a noite. E no meu coração eu tinha consciência do que eu sabia que ia pregar na Taquara, mas eu não sabia o que ia pregar de manhã, que era a primeira pregação. E ontem à noite a gente chegou de um culto e fui sentar para ler, para orar, para estudar, e minha esposa falou assim, já tem a mensagem? Eu falei, eu acho que tem, E nesse acho eu preguei 58 minutos de manhã. Eu não sei se vocês têm paciência para me ouvir hoje, mais uns 57 pelo menos, um pouco menos de lá, Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. Ali está minha esposa, Alessandra, fica de pé aí, por favor. A minha filha, eu acho que vocês não conhecem, a Rebeca, que o Vitinho está tentando tomar de mim, eu estou quase dando uns bicos na canela dele, E o meu filho que foi ali para a salinha, o Tiago. Vocês estão rindo porque eu não é na casa de vocês, Se fosse, queria ver se vocês iam aí, João 10, versículos 8 e versículo 9.
Podemos? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Podemos ler, repetir junto? Eu sei que as traduções são inúmeras, mas dá para a gente repetir junto o versículo de número 9? 1, 2, 3. Agora eu vou te pedir para dar um pulinho para Timóteo, 2 Timóteo 3. É legal, falo que é segundo de memória e depois é primeiro, mas se passar vergonha não esquenta não. Isso mesmo, 2 Timóteo 3. Podemos? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amados, eu quero começar falando sobre o que a gente tem vivido, pelo menos aos meus olhos, né? Quando eu falei aqui da dificuldade de pregar, tendo o pastor Marcos como pastor, só tem 320 anos de ministério, né? Eu comecei ontem, né? Então, assim, a distância ela é muito grande. As experiências que ele tem, então é complicado a gente ficar passando, Deus me dá uma palavra que ainda não tenha sido pregada. Mas eu vou dizer aquilo que eu entendo. Eu entendo que hoje, nos dias atuais, nós nos tornamos homens, e aqui foi dito sobre isso, né? Homens e mulheres da religião, e não homens e mulheres do caminho. Quando nós, eu falei isso pela manhã também, quando nós abrimos Atos dos Apóstolos, a gente vai pegar toda hora sendo falado sobre a igreja do Senhor, que eles eram o povo do caminho. O povo do caminho, não havia um rótulo sobre eles. Quando o rótulo vai existir, fala assim, ó, esse povo é cristão. Não são eles que dão esse nome para ele. Outras pessoas que chegam para eles e falam, esse povo são cristãos. E a Bíblia vai dizer assim, Atos, e pela primeira vez, se não me engano, Atos 11, pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Por quê? Porque a vida deles, que passava no caminho, o que é isso no caminho? Na vida. Enquanto eles caminhavam, enquanto eles viviam, onde eles paravam para comer, onde eles paravam para poder conversar com alguém, eles refletiam a glória de Deus, eles transmitiam o ensinamento de Jesus, aquele ensinamento que está lá em Mateus 28, que são as últimas palavras de Jesus: ide por todo mundo e fazei discípulos, ensinando a guardar tudo que de mim tem aprendido, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que ele está dizendo? Ensinando. Então os discípulos eles ensinavam, creio eu, com a própria vida, e eles ensinavam com aquilo que eles proferiam, aquilo que eles transmitiam. Mas o que é interessante é que não diz a palavra que eles eram alguém de um determinado lugar, eles eram o povo do caminho. E nós fomos chamados para ser o povo do caminho. O povo que fala de Jesus, que transmite Jesus, que prega Jesus no caminho, na sua faculdade, no seu trabalho, dentro da sua casa, por aonde você for, você tem que ser alguém que faz discípulo, ensinando a guardar tudo que de Jesus temos aprendido. Mas nós, depois de um tempo, principalmente,
Quando Constantino pega o povo do caminho e faz esse povo se tornar, não mais o povo do caminho, mas o povo das quatro paredes, ele pega o povo do caminho e fala que agora isso se chama cristianismo, ele vira o dono da igreja. Nós começamos a ser pessoas só para dentro da igreja. Vou repetir, dou graças a Deus pela vida da igreja da Taquara, que 6 igrejas saíram dela, geraram filhos que estão gerando filhos para a glória de Deus, mas já são 12 anos. Eu não quero, em nome de Jesus, que essa igreja fique estéril, nem tampouco que essa igreja ela gere filhos que tenham problemas mentais. Vocês vão entender o que eu quero falar. Principalmente a partir do século XX, a igreja ela que virou uma igreja institucional, não mais a igreja da vida, não mais a igreja do caminho, mas a igreja das quatro paredes. Essa igreja ela começou a viver numa época, a partir do século XX, no comecinho mesmo, ela começa a viver um evangelho que tem muito a ver com emoções. O evangelho do arrepio, das cartazes, o evangelho que só é bom se eu me arrepiei, só é bom se eu chorei, só é bom se eu virei cambalhota, dei 3 mortais, uma pirueta e falei aleluia no final. Do contrário, se não aconteceu isso, o evangelho, o culto não foi bom, porque nós nos tornamos pessoas da instituição e pessoas da emoção. Quer ver um exemplo do que eu quero dizer para vocês? A gente consegue, eu não lembro o nome do hino, mas tem um hino que a gente canta falando que Deus fala em silêncio. Vai, pessoal da música, me ajuda aí. Tem um hino que a gente canta, fala que Deus ele fala em silêncio. Mas enquanto que ele fala no silêncio, a bateria está e a gente fala, aleluia, glória a Deus. Amado, por favor, nada contra o aleluia, glória a Deus. Eu só estou querendo dizer que a gente canta, que Deus fala em silêncio, mas a gente não consegue muitas das vezes compreender que Deus está presente quando tudo está em silêncio. 1 Reis 19 vai dizer que Elias estava na caverna e veio um terremoto. Ele procurou Deus e não achou. E veio um vento muito forte. Ele procurou Deus e não achou. E veio com fogo. Ele procurou Deus e não achou. Mas aí fala que veio uma brisa suave. E ele ouviu a voz do Senhor falar com ele. Uma das coisas que eu aprendo demais nessa passagem é a seguinte: a gente só procura algo onde a gente pode achar. Né? Eu estava apavorado esses dias. Eu comentei até com o pastor Marco no sábado passado, quando ele me chamou para poder pregar, ele estava me ligando e eu estava jogando uma pelada lá em Campo Grande, e aí eu estourei o posterior da coxa, né? Parei de tomar um remédio ontem, porque também estava arrebentando o meu estômago, e nesse dia eu cheguei, isso foi em Campo Grande, minha família estava na casa dos meus sogros. Eu cheguei na casa e falei para minha esposa, eu preciso ir para a emergência, que eu não estou conseguindo pisar, está muito ruim. Fomos para a emergência, passou semana toda, eu estou procurando o meu documento do meu carro, não acho. Estou andando sem documento do carro para lá e para cá, e minha esposa sabe assim, eu sou organizado na minha bagunça. Vou explicar para vocês. Vocês forem abrir minha gaveta, como diz, é um ninho. Mas eu sei onde está a blusa branca, onde está a preta, onde está... Dentro da minha bagunça. Eu só pego minha carteira e boto sempre no mesmo lugar. Tudo meu é sempre no mesmo lugar. Então eu fui procurar os documentos no mesmo lugar que eu procuro sempre. Sabe quando que eu fui achar o documento do carro? Ontem. Sabe por quê? Ele estava dentro da bolsa que eu usei para jogar futebol, dentro da mochila, e na hora da dor, devo ter enfiado ali, e nunca imaginei de procurar ali, porque não é o lugar onde eu costumo colocar, porque a gente só procura onde a gente tem a possibilidade de estar. Então, quando Elias ele busca a Deus, ele sabe que Deus pode estar no fogo, no terremoto, ele pode estar no barulho, mas também que ele pode estar no silêncio. A gente está numa geração que silêncio raramente mexe com as emoções, então só serve Deus presente se tem barulho. Em contrapartida, ou juntamente com isso, quando vem o momento da palavra, da pregação, a gente tem dificuldade de ouvir. A gente tem dificuldade de assentar e falar assim, Deus, eu te agradeço,
porque a tua palavra está sendo ministrada nos nossos corações. Eu te louvo porque o Evangelho está sendo pregado. E agora eu vou entrar no texto para você entender o que eu estou querendo dizer. O texto que nós lemos, o versículo 9, está de Jesus dizendo: todos que vieram antes de mim são salteadores, são ladrões. E aí, essas coisas da Bíblia que me intrigam, que Jesus está falando dos que vieram antes dele. Ele está falando principalmente lá dos fariseus. Mas aí, quando a gente chega no Novo Testamento, está Paulo dizendo que futuramente viriam pessoas que teriam o mesmo comportamento do que Jesus estava falando que tinha vindo antes dele. O que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: nós precisamos valorizar quando a palavra de Deus ela é pregada, porque nós preferimos que pessoas venham nos enganar com promessas, com mandingas, com crendice, do que quando a palavra de Deus é pregada para a gente. Sabe por quê? A palavra de Deus ela confronta, a palavra de Deus ela te chama para renunciar, a palavra de Deus ela te pede para fazer o que está lá em Mateus 16: tome todo dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga o Senhor. A palavra de Deus ela vem para mudar o teu caráter, a palavra de Deus ela vem para fazer você amá-lo além das emoções, porque Ele nos chamou para viver por fé. O justo viverá pela fé, justo não vive pelo arrepio, é pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E Romanos 10 vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a gente não quer esse negócio, a gente prefere um montão de barulho, de fogos de artifícios, de coisas de cinema. E aí, por causa disso, a gente vai gerando filhos dentro de nós e ao nosso redor, filhos que não conseguem mais pensar, não conseguem entender quem é Cristo. Pessoas que dizem o seguinte: Jesus está presente aqui, e como se Jesus não estivesse presente ali. Eu vou explicar: o nosso Deus é onipresente. Ele enviou o Espírito dele para habitar em mim e em você. Onde nós estamos, o Espírito de Deus está presente. Amém, igreja? Porque Ele falou: não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito. E aí olha o que diz o verso 10. O verso 10 vai dizer assim: eu sou a porta. Olha só o que diz o verso 10 de João, verso 9 de João 10. Eu sou a porta. Quem me encontra vai passar por mim, entrará, vai ser salvo, vai entrar, vai sair e vai encontrar passagem. Preste atenção, por favor, nisso, vou repetir. Faz de conta que aqui tem uma porta. Está dizendo: encontrei Cristo e fui salvo. Entrei, mas eu não entrei e fiquei. Está dizendo que entrará, sairá e encontrará pastagens. Eu quero fazer uma comparação pobre. Eu não sei quantos aqui viram o filme Matrix. Quem aqui, gente, viu? Pelo menos um contigo que viu Matrix, ufa, né? É um pouquinho antigo. Quem vai lembrar lá do Kenny Reeves, que eu não lembro o nome dele, Liu, alguma coisa assim, Liu, né? O personagem. Quando ele toma lá a pílulazinha, ele tem uma visão dentro do filme do que é realidade, dentro daquilo que ele vivia que não conseguia enxergar. Então ele começa agora a olhar para as coisas e discerni-las como elas de fato são. Ele consegue saber aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que vem contra ele, aquilo que é a favor dele. O que Jesus está dizendo para mim e para você: eu não vou te tirar desse mundo. E ele ora isso em João 17: Pai, não peço que nos tire do mundo, mas que nos livre do mal. Em Mateus 5 ele vai dizer: vós sois luz do mundo e sal da terra. O que Jesus está dizendo? Você entrou por mim, teu entendimento abriu, se diferenciou, eu estou te dando discernimento, eu estou te dando sabedoria, estou fazendo de você um Thundercat, visão além do alcance. Você vai sair desse mundo, não vai se contaminar com ele, mas vai fazer a diferença no mundo, porque você discerne onde eu estou, onde eu não estou, onde tem alimento e onde não tem alimento. Estão conseguindo me entender, amados? O grande problema é que a gente entra para a porta chamada religião e quer ficar dentro dela. Eu estava olhando aqui o pessoal do louvor cantando nessa coisa linda pra caramba dessa.
fiquei imaginando, gente, esse pessoal aqui na feira, não sei se vocês sabem que na feira aqui, o dia que eu fui fazer a visita ali no hospital, eu vi aquela feira e falei, meu Deus, que lugar bom para evangelizar. Que lugar bom para ser luz do mundo e sal da terra. Que lugar bom para pregar a tempo e fora de tempo. Imagina você com essa banda aí, lá, cantando. Meu amado, querendo ou não, vai parar para ouvir que aquilo que é bom todo mundo aplaude, amém? Quem tem bom gosto sabe aquilo que é bom e 0800 então, melhor ainda. Mas a gente, acontece que a gente entra na porta e quer ficar dentro dela, porque a gente acha que esse lugar é o lugar da segurança. Esse lugar é o lugar onde eu vou me sentir seguro e vim aqui para ser abençoado. Eu quero te pedir, abre sua Bíblia em Efésios 1:3. Enquanto que você abre, eu vou falando mais ou menos o que está escrito aí. Está dizendo assim, que nós, eu e você, Igreja do Senhor Jesus, que entrou por essa porta, já foi, já é, continuará sendo abençoado em toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem aqui já entrou pela porta? Amém? Fala se quem já entrou pela porta. Então a Bíblia está dizendo que eu e você não seremos abençoados. Ela está dizendo que nós somos abençoados em algumas coisas. Não, está dizendo em toda sorte de bênção nas regiões espirituais. Para que eu já sou abençoado? Para agora voltar para esse mundão e saber o que é bom, o que é mal. Está livrando todo aquele que está no caminho mal, está livrando todo aquele que está comendo o que não é para comer, que contamina, que mata o espírito, que mata a alma. Deus conta comigo e contigo para continuar gerando vidas. Mas aí, nessa pegada que a gente está hoje, nessa mente que a gente está hoje, se a gente tem um pastor que está aqui na frente, onde quer que seja, e prega a palavra como ela é, normalmente a gente sai e fala assim, é chato. Principalmente se o pastor não grita, igual eu estou gritando. Principalmente se o pastor não fala em mistério. Aí a gente fala, pô, que pregação chata, por que tem que demorar tanto? Gente, a gente vê um jogo de futebol, para aquele que gosta, 90 minutos. 90 minutos. Hoje com o tal do VAR, se demorar fica 2 dias. Não sei para que botaram, eu não gosto. Quem gosta, Deus abençoe você, amém? Mas não sei para que inventaram esse tal do VAR. E aí quando acaba, se o jogo for bom, então a gente fala, caraca, por que acabou esse negócio? Eu sei que aqui ninguém vê novela, né? Mas quem gosta de novela fala, meu Deus do céu, por que vai continuar amanhã na cena do próximo capítulo? Netflix então, se deixar o tal da maratona, bem velha, a tal da maratona que você quer pegar de manhã e atravessar a semana vendo esse negócio, porque tu não quer perder o fio da meada. Aí quando alguém estudou, buscou no Senhor conhecimento, alguém que não está naquilo que está em Timóteo 3, em 2 Timóteo 3, que é ganancioso, mas amante de si mesmo, ao contrário, alguém que se dedicou aos pés do Senhor, se dedicou na palavra, tem temor e tremor diante de Deus e vem aqui para dizer assim, Deus me usa para transformar vidas, para alimentar vidas, para instruir, para ensinar, para que lá fora esse povo seja forte, firmado na rocha e possa fazer a diferença. A gente fala, não, que coisa chata. Você sabia que ainda em Timóteo, mas em Timóteo primeiro, em 1 Timóteo, quando Paulo ele vai aconselhar Timóteo, ele vai dar lá uma lista dos pastores. Ele vai dizer o seguinte, o pastor ele tem que estar apto para ensinar. É o que está escrito. Depois ele fala assim, que não seja dado ao vinho, que seja amante de uma só mulher. Depois o que ele vai que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Ele está falando depois só sobre caráter, comportamento. A única coisa que Paulo fala para Timóteo que o pastor tem que fazer é estar apto para ensinar. Aí eu vou perguntar para você, mas não responde não para não ficar feio, não, você está querendo aprender? Você vem para a igreja com sede de aprender? Ou você vem aqui e diz assim, hoje eu vou ser abençoado? Porque eu não vim aqui porque eu sou abençoado, para ser abençoado. Eu vim aqui porque eu sou abençoado. Um dia eu passei pela porta, há 25 anos atrás, eu passei pela porta, meu entendimento se abriu, meu coração mudou, meu discernimento foi outro. A minha esposa está ali, que ela me conhece antes e depois. Minha esposa ela diz para mim, ó, você antes eu odiava, não gostava nem de perto de mim, odiava é claro que é força de expressão, tá? E depois Deus
né? Mas ela conhece o antes e depois, ela sabe quem eu era antes de entrar na porta, antes do meu entendimento mudar, antes do meu coração mudar. Ela sabe quem eu era antes de ser impactado por Cristo, antes do Espírito vir sobre mim e me dar uma dimensão muito maior do que o homem carnal pode ter. Porque hoje eu vou falar algo para vocês. Quem que gosta de vingadores? Quem gosta de vingadores? Vocês estão olhando para um cara que não morre. Não é? Por que vocês estão rindo? O pó volta ao pó. Eu sou do Senhor. Eu não vou ter vida eterna. Vocês não estão entendendo? Eu sou eterno. A única coisa que vai acabar é esse corpo corruptível. Porque eu serei transformado em corpo incorruptível, cheio de glória. Vou ver o meu Senhor como Ele me vê. Vou conhecê-lo como Ele me conhece. Porque um dia eu entrei pela porta e minha mente abriu. Por isso que eu vivo nesse mundo, e quem me conhece sabe disso. Eu falo sem medo de errar. Eu vivo nesse mundo sem preocupação quase nenhuma, porque eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que Ele disse em Mateus que vai estar comigo até a fundação dos séculos. Eu sei que pode pai e mãe me desamparar, mas Isaías 49:15 diz que Ele jamais me desamparará. E aí o que Ele espera de mim? Que meu entendimento se abra, que meu comportamento entenda que eu tenho que celebrar 67 anos da igreja da Taquara, mas se eu vivo só para dentro da igreja, eu estou deixando de ser igreja. Porque meu chamado é que a minha mente se abriu, minha visão da vida se abriu. Agora eu vou viver na vida, no caminho. Por onde eu for, o pessoal vai ter que ouvir que eu sou do Senhor, não tem jeito. Eles vão ter que saber que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Isso quer seja com o que eu falo, mas também com a como da maneira que eu vivo. Porque eles têm que olhar para mim e vão dizer: eu sei que ali vai um cristão. Isso é para mim, isso é para você. Mas o que a gente está vivendo é um povo que entra pela porta e fala assim: caramba, que ar-condicionado show, hein? Ó, igreja bem centralizada na Taquara, ônibus pertinho, uma horinha de chegar, se acabar a gasolina dá para ir a pé, pegar ali no posto, né? Tudo tranquilão, vou ficar por aqui. Qual é o banco? Não sei se aqui tem, né? Na minha igreja tem gente que tem um lugar cativo. Tem irmã lá que eu falo para ela: eu vou pegar a caixinha e vou botar tudo no banco ali, esse lugar que tu senta para tu não sentar mais. Tem gente que tem lugar cativo aqui, mas não consegue mais cativar Jesus no coração de ninguém lá fora. Tem gente que sabe tudo da igreja metodista da Taquara, mas não consegue falar de Jesus que salva lá fora e salva na igreja da Taquara. Quer ver um exemplo que eu quero dar para vocês, que eu também falei dele hoje pela manhã? É a passagem de Atos 3. Gente, escuta o que eu vou falar para vocês. Quem entra pela porta e não sai, vira religioso. E quando vira religioso, eu vou falar para vocês, é pior do que expulsar demônio. Que demônio a gente fala: sai em nome de Jesus, ele vai embora, acabou. Agora os religiosos casca de sol eterno. Eu vou dar um exemplo para vocês. Está lá Pedro e quem está entrando na igreja formosa? Pedro e a Bíblia, Pedro e João. Estão lá. Aí tem um cara lá sentado lá, pedindo a esmolinha, paraplégico. Chega Pedro e João, que é o povo do caminho. Eles estão entrando numa igreja, 4 paredes, templo, religião. E aí todo mundo sabe a história, né? Não, Didi. Eles falam: estou vendendo almoço para comprar janta, duro igual um coco. Mas o que eu tenho, o que eu tenho? Unção, poder, a mente abriu, a autoridade do Espírito está sobre mim. O Senhor me outorgou para ir dos 4 cantos e pegar o Evangelho, falar em novas línguas, expulsar demônios, curar o enfermo. Então olha para mim que eu tenho de dor. Levanta e anda em nome de Jesus. Ele levanta. A pior coisa que ele fez depois de curado, ele tinha que ir para casa contar para a família. O que ele faz de cujo? Entra na igreja, vai para o meio dos religiosos. Aí estão os caras lá para ele, em vez de festejar a cura, fala assim: quem te curou? Por que tu está andando? Não te deu autorização para andar? Não foi aqui dentro, foi lá do lado de fora. Está errado, essa cura aí não está valendo não. Aí começa porque o cara está lá um montão de anos e tem que ter testemunha para dizer que é o cara que estava lá fora e agora ele está andando. Porque a religião não faz isso.
A religião nos deixa bitolado, a religião nos deixa chato, a religião faz a gente estar aqui dentro e ficar. Falei isso hoje de manhã quando eu fui lá pregar, pastor Márcio, tinha um montão de tinta lá, e eu sei que o senhor nunca viveu isso, né? Mas reunião de clã para saber que cor que vai pintar a igreja. Isso é coisa de religião. Eu acho que Deus está preocupado com a cor da igreja, a cor da tua camisa, né? Do teu cabelo. Estou falando para quem tem, tá, gente? Do teu cabelo. Eu acho que Deus está preocupado com isso. A preocupação do Senhor é o seguinte: ide e pregai o evangelho, e discípulos, porque eu abri o teu entendimento. O povo está aí caminhando para o abismo, e Deus conta comigo e contigo, que tem o entendimento aberto para falar: resgata essas vidas, liberta essas vidas, transforma essas vidas, seja o diferencial nesse mundo. Mas a gente hoje não consegue mais ver isso. A gente consegue parar numa fila de bom que fala do futebol. A gente fala aqui do Vasco só de milagre de Deus, né? A gente fala de um montão de coisa, mas não consegue olhar a pessoa com compaixão e dizer para ela: olha, você está caminhando de maneira errada nesse mundo. Eu estou aqui para a luz que me alcançou, levá-la até você para abrir o teu entendimento, para que você veja o mundo de fato como é, porque esse mundo já está maligno. Se você continuar caminhando dessa maneira, você vai para o inferno. Mas eu quero te contar algo bom: que o Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, morreu na cruz do madeiro por amor a mim e para você, para que se você nele crer, você não mais pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mundo está um turbilhão, enchendo as pessoas de ansiedade, de angústia. Não estou falando que cristão não vive isso, por favor, não me entenda mal. Não estou falando que doença psíquica não alcança os cristãos, mas uma coisa é a gente ser acometido de uma enfermidade psíquica, conhecendo Jesus, e a outra é por não conhecer a Jesus, porque mesmo quando a gente sofre, e a gente, se de fato a gente abrir o entendimento, a gente sabe que vai encontrar socorro no pastor, socorro no irmão, porque eles vão estar aí para ter uma palavra de vida, porque disse Efésios: não saia de vossas bocas nenhuma palavra torpe, somente a palavra que dê vida para edificar aqueles que estão ao seu redor. Mas a gente vê o mundo aí se perdendo. Hoje acontece cerca de um suicídio a cada 8 minutos. E cadê a igreja do Senhor para dizer assim: olha aqui, eu vim aqui para te apresentar a paz que excede a todo entendimento. É uma paz que vem de dentro para fora, não tem a ver com o que está ao teu redor. É a paz que teu coração pode estar pulsando além daquilo que você espera. Tua cabeça está no tormento, mas quando tu dobra o teu joelho e se entrega a Ele te envolve, se preciso, quando te pega no colo. Isso é responsabilidade minha, isso é responsabilidade sua, isso é o chamado de Deus para nossas vidas. E eu quero dizer como isso acontece quando a gente entra pela porta e encontra um pastor que é de verdade. A Bíblia diz, como eu falei, que o pastor veio para instruir, para ensinar, para que a gente não venha errar o caminho, para que a gente aprenda para poder ensinar. E isso gera tempo, isso gera investimento, isso faz você chegar aqui e não ficar necessariamente arrepiado com o que eu estou pregando, mas pela graça de Deus eu quero crer que você está sendo impactado pelo Espírito de Deus, as escamas dos seus olhos estão caindo e o teu coração está se abrindo ao Evangelho. Porque esse é chamado do pastor para que você a partir daí saia e faça a diferença. Mas a gente perdeu isso, amados. A gente perdeu esse prazer pela palavra. Quando você abre a sua Bíblia em Neemias 8, o povo de Deus estava lá, Neemias chegou para poder reconstruir, restaurar os muros que haviam sido derrubados. E aí eu sou muito apaixonado pela história de Neemias, que Neemias ele estava no bem bom. Neemias era alguém de confiança do rei, amigão do rei. Eu não sei como era a vida de Neemias, mas a Bíblia vai dizer que ele nunca antes, Cassiano, tinha ficado triste na presença do rei. Gente, eu não sei se esse cara, ele tinha um comediante na vida dele todo dia para contar piada para ele, mas a Bíblia fala que ele nunca tinha ficado triste. Quando ele descobre que as muralhas do povo dele tinham sido ruídas, ele fica triste. A primeira pergunta:
Você hoje tem se entristecido quando o teu irmão está mal? Quando o teu irmão cai, você é aquele que acusa ou se entristece, estende a mão para poder colocá-lo de pé? Você tem se entristecido, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que a Denise estava numa zona de conforto, mas a zona de conforto nunca mudou o coração cheio de amor e de entendimento de quem é de Deus, tem que fazer a obra de Deus. E ele chega diante do rei e faz uma oração vapt-vupt, porque ele está na frente do rei, o rei pergunta: o que tu queres? A Bíblia fala assim: e Neemias orou. Ele vai e responde para Deus. E ele vai para lá para restaurar os muros. Acham a lei do Senhor. Esdra pega a lei do Senhor, a palavra do Senhor, e começa a lê-lo de 6 da manhã até o meio-dia. E a Bíblia fala que enquanto Esdra ali, o povo ia se arrependendo, chorando. Aqueles que estavam pecados iam tentando se consertar, adoravam o Senhor, cantavam louvores, 6 horas lendo a palavra de Deus e os corações sendo transformados. Eu desejo muito que hoje a palavra de Deus ela penetre no teu coração e tu dês atenção a ela, para que ela transforme a tua vida, para que daqui a 5, 4 anos, quando te comemorar de novo o aniversário, a gente possa dizer: eu tenho gerado filho, e a igreja de Taquara também tem gerado filhos, e ela continua com a marca espiritual aberta e gerando filhos. Mas isso a gente tem que ceder, tem que se entregar à palavra de Deus. A gente tem que ter prazer na palavra de Deus. Eu estava olhando aqui, eu falei: gente, vou tentar copiar pelo menos de vez em quando isso lá para a igreja, porque aqui foram os 6 louvores mais ou menos, né, que vocês cantaram, né? Lá a gente canta 3 e 4. Aí eu falei: eu vou copiar esse trem de vez em quando, vou deixar cantar um montão lá, que coisa linda. Mas eu quero falar para você, eu sei que aquilo não acontece, mas quanto aqui, às vezes a gente já viu a pessoa vir aqui para frente cantar um montão de coisa, chora, fala, levanta a mão, fecha os olhos, bate palma, acaba a pregação, está lá embaixo, está lá no estacionamento, está lá na cantina, está onde for, menos tendo prazer em ouvir a palavra de Deus. Eu quero te contar uma coisa, mano. Até a música, ela tem que ter a palavra de Deus, porque do contrário, vai escutar qualquer outra coisa aí, mano. Porque o chamado é para tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Cantar ao Senhor um cântico novo. É cantar ao Senhor. É para a glória de Deus. A adoração ela é cristocêntrica. É Deus que tem que ser exaltado. É Cristo que tem que ser exaltado. Tudo é palavra. E isso é função do pastor alimentar o seu rebanho. Porque aí pegando as mulheres quando engravidam, já se pressupõe que elas têm que estar bem de saúde. E ainda estando bem de saúde, o médico vai falar para ela, uma das primeiras coisas: para de tomar refrigerante, que isso é um veneno. E vai falar: tua alimentação tem que ser assim, 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 para que a vida que tu está gerando, ela seja saudável, ela tenha condições. Daí falando, né, não sei se os médicos ainda usam essa expressão, para que ela possa vingar, mas antigamente dizia-se muito isso, né? Meu filho não vingou, meu filho vingou, para que possa continuar. Se você não for alimentado, se você não for alimentado pela palavra de alguém que deseja muito te abençoar, você está perdido. Você vai ser crente da emoção. E sabe o que acontece com a emoção? Ela acontece hoje aqui. Se amanhã ela não superar de hoje, você vai falar o seguinte: eu preciso de uma emoção maior. Mas quando a fé vem por ouvir a palavra de Deus, tu pode estar em liberdade e você pode estar preso, que você vai continuar adorando ao Senhor. Você sabia que hoje existe cerca de 300 mil cristãos na Coreia do Norte? Desses 300 mil cristãos, cerca de 30% deles estão presos, porque não negaram a fé, e dão testemunho, o próprio povo da Coreia do Norte, que mesmo presos, eles continuam cantando, adorando ao Senhor. A sua fé te faria viver isso? Ou você ia falar assim: aqui preso não tem hino bacana, pô, a guitarra está muito desafinada aqui preso, não dá, né? Só vive pela fé. Por isso, cada vez mais a gente se depara com igrejas cheias quando trabalham por emocionalismo, porque de um tempo para cá
né? O pastor Marcos, uma hora, eu sei que se não falou, vai falar para vocês, porque eu conheço, eu penso um pouco do pensamento dele. O humanismo entrou de tal maneira na nossa era, e quem não sabe, o humanismo é valorização do ser humano acima de qualquer coisa. Se você valoriza o ser humano acima de qualquer coisa, Deus começa a ser colocado de lado. E aí as pregações não são mais para falar de Deus, as pregações são para alegrar o seu coração. As canções não são mais para adorar a Deus, as canções são para satisfazer seu ego. E isso é o que a gente vê mais sendo feito hoje. E a gente que não tem noção fica aí do lado de fora e fala: meu Deus, essa igreja está bombando. Meu desejo é que ela não exploda antes que Jesus resgate esse povo. Eu quero te convidar ainda, para poder endossar o que eu quero dizer, a você abrir sua Bíblia em Hebreus 13. O pastor Marcos não me falou nada, mas o pastor Marcolino me falou que, como é festa, eu posso acabar daqui a 5 minutos para meia-noite, né? Pelo menos foi o que ele me falou, né? Amém, amados? Fique aborrecido comigo não. Jesus me ama também, por favor. Hebreus 13, vamos ler do 1 ao 7. Podemos? Vocês estão aqui, gente? Amém? Amém. Diz assim: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo-os vós mesmos também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição, aos adúlteros, Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram os que a eles se entregaram. Temos o altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Repita comigo: fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Repita comigo: fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Poxa, não pegaram ainda? Repita: fora do arraial. Levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso vos seria útil. Não sei se você reparou o texto, e eu vou tentar ser o mais rápido possível, mas se você repara esse texto, ele começa falando sobre o que tem que ser a marca de todo cristão: amor. E aí ele vai falar sobre o amor fraternal. O texto continua, e vai chegar em um determinado momento
que ele vai falar sobre a religião, que ele vai falar assim, ó, não é digno, não pode comer aquele sacerdote que ele faz parte ali do santuário. O que ele está querendo dizer? A pessoa que entrou pela porta e fica presa à religião, ela não consegue discernir o bom alimento que Jesus Cristo já preparou para mim e para você. Porque quando a gente lê lá João 10, lembra que fala que a gente sairá e encontrará pastagem, o que ele está falando? Encontrará alimento. Quando a gente fica focado no ritual da religião, a gente não consegue comer o verdadeiro manjar, porque o verdadeiro maná, o verdadeiro manjar ele se dá lá fora, na vida. E aí ele vai falar que a gente tem que respeitar, tem que orar pelos pastores. E aí ele continua e começa a dar o exemplo, porque Jesus Cristo morreu fora do arraial. Para quem não sabe da história, lá no Antigo Testamento, quando ia oferecer o animal em sacrifício, o animal ele era morto fora do santuário, fora. Depois de morto ele era levado para dentro. Jesus Cristo morreu fora de Jerusalém. Depois do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu fora de Jerusalém. Depois de morto, ele foi levado para dentro de Jerusalém. O que o escritor dos Hebreus está dizendo? Que até Jesus já estava falando com a sua própria morte. É do lado de fora que isso acontece o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A gente acha que o culto racional é essa reunião aqui. Eu quero dizer que o culto racional se dá enquanto você anda, enquanto você respira, enquanto você come, enquanto você dorme, porque tudo que fazemos tem que ser para o Senhor, e só é para o Senhor quando eu alcanço o outro, porque a minha função é pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. E a gente vê todo o tempo falando assim, fora do arraial, fora, do lado de fora, do lado de fora. Eu quero te fazer a pergunta, você canta lá fora com a mesma gana, lá fora, não dentro de casa não, também dentro de casa, com a mesma alegria e gana que tu canta aqui dentro? Você consegue, e aqui, né, tem um momento que fala assim, ó, dá a mão no teu irmão, né? A gente hoje também tem esse costume, gente, que Deus abençoe vocês. Mas eu acho muito engraçado isso aqui, gente. Dá a mão pro teu irmão, olha pro teu irmão, fala que ama, abraça teu irmão. Meu Deus, quando tivesse ele fora, se bobear, nem olha para cá, eu tenho uma pressa de ir para casa, se encontra na rua, rapaz, de longe, né? De longe, você consegue chegar lá e falar, meu amado, que bom que eu te vi aqui, eu quero te abraçar, vem cá. Mas, gente, por que essa cara? Eu estou mentindo? Eu não estou falando a verdade, vocês estão quase me batendo aqui, meu Deus do céu. Verdade, irmão? Aleluia, glória a Deus, né? Mas aí ele está falando que a vida ela tem que acontecer sempre do lado de fora. E eu creio que hoje vocês têm 6 igrejas, filhas de vocês, porque um dia o foco foi muito grande para ser do lado de fora. Aqui está falando que muita gente recebeu anjos porque abriram a sua casa. Meu Deus, por favor, não precisa me responder, até porque eu não conheço nada da igreja, então eu posso falar com tranquilidade. Quantos de vocês abriram a casa para poder ter estudo na casa de vocês? Para poder ter célula, o nome que você queira dar? Porque aqui está falando que tem gente que recebeu até anjo, porque foi hospitaleiro, porque abriu a sua casa. Aí você vai dizer, pastor, mas os tempos são outros. Eu quero dizer, porque o próprio Deus está dizendo que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. O tempo é outro, mas Jesus continua sendo o mesmo. A fidelidade de Deus continua sendo a mesma. O interesse de Deus para com a minha e a sua vida continua sendo o mesmo. A vontade de nos usar continua sendo a mesma. Não mudou. Passarão os céus e a terra, mas a palavra não há de passar. Meu desejo, amados, é que a igreja metodista da Taquara, como a de Curicica, e aqui a gente tem João Pedro, fugitivo lá da minha igreja que está aqui. Cadê ele? Ele foi arrebatado? Ele estava sentado ali. Se esconde não, neguinho, estou te vendo. Ele sabe que é o que eu tenho tentado há 2 anos falar para o povo. Eu termino, pastor Marcos, pastor Cassiano, pastor Marcolino, dizendo: onde são os nossos maiores problemas eclesiásticos? São aqui dentro ou são lá fora? Aqui dentro. As discussões, elas são todas aqui dentro. Apontar erros são todos aqui dentro. Conseguir falar alto é tudo aqui dentro.
Se bobear, botar dedo na cara também é aqui dentro. Esses dias eu estava vendo, não lembro que jornal, um traficante aí famosão, foi esses dias, que ele foi preso. Cara, todo mundo tinha medo dele no morro. Não sei se o Marco vai me ajudar nessa. Como? Isso. Quando o cara chegou na delegacia, o cara só faltou botar o dedinho na boca e fazer um embate. Não, chorava, pedia, pelo amor de Deus, lá no morro, ele era o cara. Desceu do morro, acabou. É bem parecido com a gente. Aqui dentro a gente acha que a gente é bom pra caramba. Em todo sentido, de autoridade, de ser o dono da razão, de ser santo. Eu sempre falo, que crente na igreja só falta auréola e bar de asa para sair fora. Todo mundo é santão. Mas lá fora, o chamado é para ser fora do arraial. Você já passou pela porta. O entendimento abriu, pelo menos eu quero crer que assim tenha acontecido. Agora é para você estar aí fora e saber discernir o que presta, o que não presta, o que é lícito, o que não é, porque Paulo diz, tudo é lícito, mas tudo me convém. É lá fora que você precisa demonstrar quem te resgatou, quem te salvou. A gente cantou aqui, deixa queimar, amado. Eu confesso que às vezes eu ficava com medo, eu falei, você daqui da cor da minha esposa, né? Você tem que queimar esse negócio, né? Você daqui pretinho, né? Porque queimar para quê, gente? Para que queimar? Para eu falar, Deus me ama? Claro que Ele te ama, você já sabe disso. Tem que queimar para queimar os pecados do povo lá fora. Tem que queimar para ser labareda de Deus lá fora. Tem que queimar para poder fazer com que você seja uma tocha que todos vejam o brilho do Espírito na tua vida. Para que olhando para ti diga que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, não deixe de vir à congregação, porque está escrito em Hebreus 10, 25, não deixais vossas congregações, como é costume de muitos. Porque aqui eu falo, vocês terão pastores, e falo sem medo de errar, amados, diante de Deus, vocês serão pastores que vão alimentar vocês com a palavra, vão instruir vocês com a palavra, sem o que está escrito aqui em Hebreus, sem crendices, sem enganos, sem fantasias. É a palavra que gera renúncia, a palavra que gera fé, para que na hora que vier o vento, você possa estar firme. Na hora que vier te confrontar, você tem a palavra de amor e de paz, mas de libertação para aquele que te confrontou. Na hora que Deus te der a oportunidade, você vai dizer, olha, eu quero te apresentar o Deus que muda a história de qualquer um. Eu desejo que isso aconteça com a gente, não só daqui da Taquara, mas com o povo que se diz povo de Deus. Eu creio que quando isso acontecer, vai acontecer também o que está em Atos, que Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos, mas não por humanismo, não para poder fazer um cafuné no teu cangote espiritual ou emocional, não por qualquer tipo de atração emocional, mas pelo Espírito que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça, pela palavra que liberta e gera vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade, pastores, em nome de Jesus.